Pessoal, Eduardo Corrêa com mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu gostaria de fazer alguns testes aqui no Instituto Tático, né? A gente está sempre fazendo testes aí para ver se realmente as doutrinas, né, ensinadas, se elas servem ou não. 6 meses, né? Eu vim estudando sobre um assunto, sobre balística aplicada, né? E eu gostaria de colocar isso no veicular. E aí, eu fiz um curso na Guarda Municipal. Eu ministrei um curso para eles lá sobre o combate veicular e nós fizemos alguns testes balísticos com uma 9mm. E alguns testes não foram tão conclusivos. Eu gostaria de entender um pouquinho mais. E aí eu pensei aqui em casa, então eu fiz um protótipo. Eu fiz um carrinho de papelão, né? Um esboço de um carrinho de papelão e consegui aplicar algumas técnicas voltadas para o Airsoft. Eu tentei colocar o mais próximo possível de uma arma de fogo, teste que nós fizemos. E vamos dar as conclusões finais sobre esse teste. E então, de que forma foi feito esse teste? Eu distanciei do veículo ali, para que dê uma proporção real, né, de tiro. Eu distanciei mais ou menos uns 2 metros, tá? Então, a 2 metros desse carrinho aqui, a gente, na proporção, né, a gente coloca aí que poderia ser um disparo a 50 metros, mais ou menos. Ou seja, o que significa isso? Eu, a 50 metros, eu consigo ver um veículo automotor, um carro, né? Eu consigo ver ele pequeno na redução disso aqui. Então, a 50 metros, eu consigo ver esse tamanho aqui de veículo. Pode ser até que seja um pouquinho mais distante, até uns 90 metros, quase 100, mas 50 metros é o ideal. Dentro do combate, na qual você vai conseguir fazer algumas manobras evasivas para sair daquela situação, tá? Então, você fazendo alguma manobra evasiva, você consegue sair dessa situação. Não conseguindo fazer uma manobra evasiva, nós orientamos ao desembarque, né, buscar um abrigo, se não tiver abrigo próximo, buscar um abrigo dentro do veículo, onde oferece mais blindagens, e aí sim, você efetuar disparos aqui para cessar aquela justa agressão, beleza? Então eu fiz os testes a 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, tá? Disparando com arma de Airsoft, na seguinte questão, em 90 graus com o veículo, ou seja, como se eu tivesse na mesma rua, na mesma direção do veículo, tá? Depois eu fiz um teste um pouquinho elevado, como se eu estivesse em cima de uma residência, em cima, esperando, ou até mesmo de um veículo, né? Fazendo uma inclinação, um tiro inclinado. Uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar é justamente o que funciona. Outra coisa, o teste foi feito dando 2 ou 3 passos, por isso que demora de um tiro para o outro. Então eu faço uma movimentação e atiro, tá? Para justamente a gente chegar mais próximo da realidade, que a realidade seria em movimento, ou o carro em movimento chegando, ou o atirador dando alguns passos para ajustar o seu tiro, tá? Então nós vamos ver tiro a 12 horas, tiro de frente, né? E aí o que a gente pode mencionar sobre o tiro de frente? É justamente o tiro de refração. Lembra quando a gente fala sobre combate veicular, que a gente fala que os tiros eles têm tendência a bater no capô do veículo e inclinar-o para cima, entendeu? Então ele bate e inclina para cima, e assim como a gente faz também os tiros laterais, que aí você dá um tiro lateral aqui, ó. Se você estiver na altura do veículo, o tiro lateral bate no capô e faz uma refração para cima, tá? Por isso que é bom um distanciamento de 1 metro aqui do veículo, beleza? Então, se você se posicionar atrás do veículo, dê uma distância de 1 metro. Isso é um grande erro, tá? Eu já errei assim, fazendo um curso de combate force on force veicular, eu colei muito no veículo, perdi a visão e acabei sendo alvejado na ponta da testa, na ponta da cabeça. Um pouquinho afastado, o tiro ia passar direto. Beleza? Isso aconteceu na prática, num treinamento com Airsoft. Tomei um tiro de raspão na cabeça. Se fosse uma arma de fogo, arrancava o tampão do meu crânio. Beleza? Então vamos ver os testes e depois a gente vai vir com uma consideração final. Primeiro teste, tiro no vidro dianteiro. Então ataque a 12 horas, tiro no vidro dianteiro. Primeiro tiro, uma inclinação de 90 graus, como se estivesse
em pé, na mesma posição do veículo. Depois, 2 disparos inclinados, como se eu tivesse elevado uma parte superior do veículo. Vamos lá para os disparos. Primeiro disparo, 90 graus. Ataque lateral. Tiro às 9 horas. Esse caso, 9, porque é no motorista. Depois vamos fazer às 3 horas. Prepara. Tiro a retaguarda. Mirando no motorista. Tiro mirando no carona. Nosso protótipo já está bem destruído, mas agora vamos demonstrar os tiros a 3 horas no carona, no canga que está na parte de trás ou no canga que está na frente. Se for na dianteira, vai atravessar, vai pegar os dois. Vamos lá. Para. Primeiro, parte de trás. Parte da frente. Então, pessoal, após o teste, a gente pode ver várias situações. Eu vou pontuar uma por uma e se quiser voltar o vídeo para poder ver, é legal. Mas eu vou mostrar aqui no carrinho aqui porque é interessante. Então, o tiro dianteiro, tá? O tiro dianteiro que bateu aqui na frente foi porque eu estava ajustando a mira, tá? Tem pouco que eu não mexo nessa arma. Essa arma está um tempo de parada, parece que descarregou meu red dot ali. Eu utilizei esse armamento aqui. Utilizei esse armamento. Então o meu red dot, a pilha parece que eu deixei ligado e descarregou. Tá muito fraco. E aí perdi precisão. Essa arma tinha uma precisão danada. Mas depois eu vou botar uma nova pilha e vou ver se vai melhorar. Então eu fiz pela alça e pela massa, tá? De ponto fixo seria metálica, né? Utilizei esse armamento aqui. E aí eu pude ver que os disparos, eles foram pegando... Esse não considera, tá? Foi aquecimento. E aí os disparos foram pegando aqui, ó. Rapaziada, é aquilo que eu falo, ó. Funciona de verdade. Os disparos começaram a pegar aqui e subir, ó. Beleza? Tudo bem, isso aqui é papelão. E o projétil que eu tenho aqui é uma esfera de 6 milímetros. Pega aqui, foi rasgando aqui e alguns foi subindo, tá? Inclusive pelo barulho dá pra ver que ela pega na parede. Então... isso aqui é mais ou menos a gente chega na realidade. Então os disparos foram pegando aqui e foram subindo. Depois eu corrigi os disparos, eu consegui acertar mais ou menos aqui, que seria a posição do motorista. Por que correr próximo aqui a linha do capu? Porque para baixo do capu tem blindagem, são motores mecânicos, então não consegue. Por que não aqui em cima? Porque aqui em cima a tendência do motorista é abaixar. Então a tendência dele é abaixar, ou ele baixa para a direita ou ele baixa aqui no seu próprio banco. Então por isso que os disparos é nessa linha do capô aqui embaixo, beleza? Então nós podemos ver aqui, foi o primeiro disparo. Aí nós fizemos um teste, não, 9 horas, motorista. O teste de 3 horas destruiu o lado de cá. Mas vamos mostrar 9 horas aqui. Isso desconsidera, tá? Isso aqui desconsidera, mas aqui não, isso aqui não. Esse aqui pegou aqui, ó, alinhei bem aqui. Por que eu não dei aqui, aqui, aqui? Porque aqui, essa parte aqui,
é justamente que o motorista ele abaixa, ele deita aqui. Então, normalmente é maçaneta tangenciando o vidro aqui, ó, tá? Tem alguns camaradas que até se esconde atrás dessa coluna. Então, até nisso eu não consegui fazer. Eu acertei aqui, eu mirei maçaneta, mirei aqui. Pode ver no vídeo lá que eu mirei maçaneta e o cantinho aqui da tangência aqui do vidro com a porta, beleza? Aí esses disparos aqui são o contrário. Aí nós fizemos aqui atrás, ó. Aqui atrás foi a mesma coisa. Deu a refração aqui, beleza? Depois eu dei aqui no motorista e aí eu corrigi o tiro trazendo para o carona aqui, tá? Mesma coisa no dianteiro. Que aí aqui atrás já não tem blindagem. Mesmo que eu desse por aqui, ó, se não tivesse kit gás, né, cilindro de gás, por aqui também pegaria nos dois alvos aqui dentro, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Esses testes eles são importantes até mesmo para a gente no dia a dia, tá? Escolta armada, policiais militares, enfim, guarda municipal, Romu que está sempre andando. Depende, até o cidadão comum, uma troca de tiro por alguma coisa, né? Acontece um imprevisto, então a gente sabe os pontos críticos do veículo. Do lado, a 3 horas, né? Eu fiz os disparos aqui dentro, que seria o carona, né? Pegou aqui. Já aqui, que eu queria atravessar para pegar os dois, eu não consegui porque eu movimentei, peguei coluna. Então, ó, pega muito em coluna, tá vendo? E pegou uns tiros aqui embaixo. Isso acontece na prática. Tem vários vídeos aí, várias situações que o agressor, né, o oponente, sei lá, se é que for, às vezes a gente em movimento, a gente acaba acertando a coluna e não consegue acertar o vidro. Então, isso é interessante, por isso que o movimento também é importante. Você parar e ficar inerte, você está entregando o tesouro para o inimigo. A movimentação é importante. Por isso que o carro ele tem que estar em movimento, fez uma manobra evasiva, ou puxou ali um 180, desembarca e tenta combater. Então, o mais rápido, o mais importante, o mais rápido é isso. Da mesma forma que o veículo é uma massa grande e que ele chama atenção e psicologicamente o agressor ele vai furar o carro de qualquer maneira, aquele que tem uma instrução tática militar, ele sabe aonde vai concentrar os seus disparos. Então isso é importante. A concentração de disparos, isso é profissionalismo, tá? Às vezes, até um marginal ele é profissional nesse quesito de destruição, né? Então precisamos entender os pontos críticos, os pontos na qual a gente precisa ter um cuidado a mais. Beleza, pessoal? Esse teste aqui é um teste de brincadeira com arma de airsoft, um carrinho de papelão, mas que na prática revelou toda aquilo que há de experiência profissional, experiência na prática, beleza? Então tudo aquilo que eu vi, escolta armada, tudo aquilo que eu vejo, que eu estudo, que eu menciono, estou sempre estudando balística aplicada e eu gostaria de trazer esse vídeo, só uma reflexão sobre esse assunto e para mim, foi de grandioso conhecimento. Eu pude perceber a dificuldade que é você fazer uma movimentação atirando. Tudo bem que aqui é um laboratório pequeno, a gente não consegue, estou melhorando essas questões, né? Mas para frente nós vamos fazer outros testes, outros tipos de vídeo, mas esse pequeno vídeo já mostrou que as técnicas são eficazes, tanto dos dois lados, do agressor quanto de quem está no veículo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado os senhores, pelo menos para refletir, pense sobre o assunto, busque conhecimento, outros vídeos no YouTube, faça a leitura, e aí você possa passar esse conhecimento para quem é importante, para quem é de bem. Fique com Deus e até o próximo vídeo.